Fala pessoal, estamos de volta com o Cristianismo Prático e esse é o quarto vídeo da série sobre política, baseado no livro Política segundo a Bíblia. Agora a gente vai falar sobre o quarto equívoco, tá? Da visão que o cristão tem sobre política. Então, o quarto equívoco é que a igreja deve se dedicar somente ao evangelismo e não à política. Esse equívoco tem trazido muitas pessoas alienadas ao mundo. A mensagem de que somente a pregação do evangelho importa, para que almas sejam salvas, pessoas se convertam para o cristianismo, e aí nós esquecemos todo o resto. Nós entendemos, de acordo com a palavra de Deus, quando Jesus fala em Mateus 28, do 18 a 20, ele fala para que a gente proclame o evangelho, para batizar as pessoas em nome do Pai, dos Filhos e do Espírito Santo, mas ele nos diz para ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E quando a gente diz essa palavra, todas as coisas que eu vos tenho ordenado, é realmente tudo. É sobre a maneira de ver a vida, como nós vemos a vida, como nós tocamos o nosso trabalho, como são os nossos relacionamentos. Isso afasta da gente o gnosticismo, a separação de que existe alguém que é mais sagrado, mais espiritual, do que o pastor lá é mais sagrado, mais espiritual, do que o sapateiro que faz o seu sapato, do que o advogado que trabalha dentro do escritório. Então, eles só podem trabalhar na área espiritual quando ele ou toca no louvor ou ele sai para as ruas para pegar o evangelho, porque o trabalho deles em si não tem significado nenhum. E isso não é verdade, de acordo com as escrituras, tá? Esse é um grande engano que tem se lançado e tem encontrado raízes dentro da igreja cristã. E as pessoas vivem uma vida totalmente separadas, uma vida no seu trabalho, muitas vezes corruptos, roubando do patrão e fazendo coisas erradas, mas eles estão bem na igreja, porque eles estão evangelizando, eles estão ministrando no louvor, estão cantando lá e louvando e vivendo essa vida separada. Quando a Bíblia diz que não, o evangelho realmente, quando alcança a pessoa, ele alcança a vida dela por completo. Nós vemos esse exemplo em Jesus. Às vezes se preocupava com a alimentação das pessoas, com a multiplicação dos pães, com a saúde das pessoas, com o cuidado com os pobres, cuidado com as mulheres. Jesus olhava para a mulher de uma maneira diferente que ninguém olhava, né? Trazer o alimento para casa, a provisão. E Jesus se importava com tudo isso. O que muitos têm, por outro lado, é a visão da pregação do evangelho de prédio em chamas. Ou seja, eu tenho que viver minha vida para fazer de tudo para alcançar as pessoas como se elas estivessem num prédio em chamas. Eu tenho que ir lá salvar almas o mais rápido possível, eu tenho que sair correndo e loucamente, porque essas pessoas precisam ser salvas e a alma dela é importante, e aí não tem importância nenhuma que eu estou fazendo aqui no meu trabalho, nos meus relacionamentos, até a gente sacrifica o trabalho, sacrifica os relacionamentos de família, de tudo, porque nós temos que fazer isso, senão... E essa vida sem equilíbrio, sem um entendimento que tudo isso faz parte do Evangelho de Cristo. Eu não quero dizer aqui que a pregação do Evangelho não é importante, gente, ela é fundamental. Ela é a base de toda transformação de pessoas, de nações, de tudo. Porque somente o Evangelho de Jesus Cristo pode transformar as pessoas. O que eu estou falando é de uma falta de entendimento e as pessoas levam que somente a pregação do Evangelho é o que nós temos que fazer aqui na Terra e acabou. Mais nada é importante. E isso não é verdade. Deus deixa os cristãos na Terra para evangelizar, mas Ele deixa também para fazer o bem aos outros. Em Gálatas 6:10 nós vemos sobre isso. Nós somos salvos para as boas obras. Efésios 2 diz isso. Nós recebemos essa grande graça, esse grande presente que nós não poderíamos pagar, que nós não teríamos como pagar, e agora, por causa do que Ele fez, nós podemos fazer. E isso que a gente faz agora é honrar a Deus no nosso trabalho, é pregar o Evangelho, primeiramente, trazer o reino de Deus, os princípios do reino de Deus para o meu trabalho, para os meus relacionamentos. E isso vai transformar não só a sua vida, mas as pessoas ao seu lado. E Deus estabeleceu a igreja, tanto a igreja quanto o governo, para refrear o mal. A evangelização refreia o mal porque ela transforma pessoas de dentro para fora. Os cristãos do governo, por exemplo, muitos cristãos que influenciaram no governo, por exemplo, William Wilberforce, em relação à escravidão, ele foi um homem usado por Deus com as intenções de Deus. Ele entendeu que em Deus o homem é imagem e semelhança de Deus e ele não pode ser escravizado. E ele usou esses princípios do reino de Deus para trazer uma lei que quebra a escravidão. Quantos cristãos também foram contra leis de aborto? Quantos cristãos que influenciaram no governo para essa transformação? Muitos podem falar hoje do governo de Donald Trump, mas existe uma influência cristã sobre o que ele tem feito.
né, de tirar o apoio para ONGs que apoiam, apoio financeiro, né, o suporte financeiro de ONGs que fazem aborto. E quando os cristãos se posicionam aí na prática do governo, eles podem sim fazer diferença, eles podem salvar vidas, tirar a vida da morte, podem refrear o mal. Sim, esse foi um dos pontos que nós discutimos, o quarto ponto dos equívocos que muitos têm em relação à política, tá? Esse foi mais um Cristianismo Prático, espero que Deus te abençoe. Próxima semana nós vamos ver mais um vídeo, tá? Até lá, Deus abençoe.